Boa noite a todos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queremos agradecer à imprensa, a TV Câmara, os seus vereadores, população que prestigia nossa sessão camarária na noite de hoje. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, damos início à presente sessão ordinária. Convido o nobre vereador, segundo o secretário Castilho, para que faça uma leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Boa noite a todos. Independentemente do credo religioso, da placa de igreja, cumprimentamos a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Nazareno. Continue a estar com vós outros. Amém? Porque a palavra do Senhor diz em 1 Samuel, capítulo 7, versículo 12, a parte B, que até aqui o Senhor tem nos abençoado. Mas a palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 125, versículo 1, diz assim: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abalam, mas firme permanece para sempre. Amém? Coloco em discussão as atas da sessão camarária de dia 12/12/2016. Não havendo manifestações, consideramos as mesmas aprovadas. Solicito ao secretário que proceda à leitura dos expedientes recebidos de diversos. Da Universidade Estadual Paulista, Unesp, convite para a posse de reitor e vice-reitor. Da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, Gerência Divisional de Tupã, do Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais e do Escritório Regional do Sebrae de Marília, ofícios externando agradecimentos ao convite para a sessão solene de posse e no ensejo manifestam sucesso aos vereadores empossados. Da Câmara Municipal de Araraquara, correio eletrônico informando o recebimento da moção 212/2016, de autoria do vereador Amaury Sérgio Mortágua. Das câmaras municipais de Sales Oliveira, Santo Antônio da Alegria, Dracena, São Caetano do Sul, ofícios informando posse de novas mesas diretoras. Dos deputados estaduais Celino Cardoso, Barros Munhoz, Fernando Capês, Roberto Trípoli, Davi Zaia, agradecendo ao convite para a sessão solene de posse e no ensejo externo sucesso aos senhores vereadores. Do primeiro sargento Antônio Carlos Santos Júnior, mensagem eletrônica informando o recebimento de ofício desta casa e informa que no momento é o chefe de instrução do tiro de guerra de Tupã. Da Prefeitura Municipal de Tupã, Departamento de Contabilidade, ofício encaminhando cópias das prestações das contas das entidades que recebem subvenção social. Da Caixa Econômica Federal, mensagens eletrônicas informando a liberação de recursos públicos para o município de Tupã de estrutura esportiva e planejamento urbano. Da Secretaria de Estado da Casa Civil e Secretaria de Estado da Habitação, ofícios respostas às indicações de autoria do vereador Luiz Carlos Sanches. Do Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde de Campinas e região, ofício informando a suspensão de greve no Hospital São Francisco. Das Secretarias Municipais de Assistência Social e Saúde, Administração 2016, resposta às indicações de autoria da vereadora Thelma Tolim. Do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, ofício encaminhando cópia da decisão do processo TC 80.042/425/2012, que trata de subsídio de secretários municipais.
do Ministério da Educação, informativo sobre liberação de recursos do Programa do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Do Procurador-Geral de Justiça, Antônio Sérgio Tonetti, do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, ofício externando agradecimentos à moção de congratulações 210/2016, de autoria da vereadora doutora Thelma Tolim. Um exemplar da revista Boletim CNM, do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário, ofício informando a celebração de convênio junto à Prefeitura Municipal de Tupã, e um informativo da revista Força São Paulo. Senhor presidente, esses eram os expedientes recebidos de diversos. Solicita ao secretário que proceda a leitura do expediente apresentado pelos senhores vereadores. Dos vereadores Antônio Carlos Meireles da Silva, Eduardo Akira Lamitsu, Gilberto Neves Cruz, Paulo Henrique Andrade e Walter Moreno Panhossi, ofício informando a composição de bloco parlamentar, tendo como líder o vereador Gilberto Neves Cruz e, posteriormente, modificando para indicar Antônio Carlos Meireles da Silva para líder e vice-líder Eduardo Akira Edamitsu. Dos vereadores Charles dos Passos, Osmídio Fonseca Castilho e Renan Vitor Pontelli, informando composição de bloco parlamentar, sendo líder o vereador Renan Vitor Pontelli. Também informando a composição de bloco parlamentar, os vereadores Pastor Eliezer, Amaury Sérgio Mortágua, Tiago Munhoz Matias, Thelma Tolim, Pastor Rudney Monteiro, Augusto Fresneda Torres e Alexandre Escombate, sendo líder a vereadora Thelma Tolim e vice-líder o vereador Pastor Rudney Monteiro. Posteriormente, o mesmo bloco informa, porque por razões de saúde em família, a vereadora eleita deixa a liderança do bloco, sendo eleito o vereador Amaury Sérgio Mortágua, permanecendo o vice-líder vereador Pastor Rudney Monteiro. E do vereador e presidente desta casa, Walter Moreno Panhossi, relatório de atividades da Câmara Municipal, exercício de 2016. Solicita ao secretário que proceda a leitura do expediente encaminhado pelo senhor prefeito municipal. Prefeito encaminha a esta casa, primeiramente, ofício informando que o vereador Gilberto Neves Cruz está na condição de líder do senhor prefeito nesta casa. Prefeito também encaminha balancete de receita e despesa do mês de novembro de 2016. Temos também o projeto de lei número 1/2017, que extingue o Conselho Municipal do Programa Bolsa Família e dá outras providências. Também um projeto de lei número 2/2017, autoriza a abertura de crédito de R$ 549 mil para suplementar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Administração com a anulação dos recursos que especifica e dá outras providências. Na sequência, o projeto de lei número 3/2017 autoriza a abertura de crédito adicional especial de R$ 50 mil destinado aos serviços da conclusão e complementação da construção do prédio do Centro Social de Referência e Assistência Social, CRAS, Zona Sul, e dá outras providências. E, por fim, o projeto de lei número 4/2017 autoriza a abertura de crédito adicional de R$ 400 mil para suplementar dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura e dá outras providências. Não havendo mais expediente do Executivo, indaga ao secretário se há inscrição para a tribuna livre. Sim, senhor presidente. Temos 2 inscritos para esta noite e o primeiro inscrito é o diretor da Unesp de Tupã, senhor Danilo Florentino Pereira, que irá usar a palavra para apresentar a instituição aos senhores vereadores. Convido o diretor da Unesp de Tupã, senhor Danilo Florentino Pereira, para que use a tribuna. Quero agradecer a presença do vice-prefeito Caia Ock. Muito obrigado pela presença. Pode assumir, senhor. Terá 10 minutos para concluir. Uma questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Amaury.
Como líder de bancada, eu queria requerer a Vossa Excelência que sempre que alguém fosse usar a tribuna livre, que a mesa esclarecesse às pessoas o tempo que ela tem, bem como questões de aparte, se houver aparte, que são dentro do tempo dela, para que a gente possa, então, cumprir o regimento. Porque as pessoas que vêm aqui normalmente não conhecem o regimento da casa e houve um procedimento na legislatura passada que não nos parece muito correto, sendo que os vereadores, olha que der os 10 minutos aí, corta. Então, aí as pessoas, já sabendo que muitas pessoas vêm aqui e não sabem o tempo que elas têm para falar. Não é o caso só do orador que está na tribuna, mas de todos que vierem aqui. Era esse o pedido que eu gostaria de fazer. Eu agradeço a parte do vereador, mas eu acabei de falar para ele que ele tem 10 minutos e quando ele assina o requerimento, lá está esclarecido muito bem que ele tem 10 minutos para usar a tribuna. Então, se cumpre o regimento e quando a pessoa assina o documento, ele sabe o que está assinando e sabe dos deveres dele. Bom, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a oportunidade dada pelo presidente da Câmara, o vereador Walter Moreno, para estar apresentando aos senhores um pouco da instituição Unesp e depois eu vou fazer uma apresentação, tentar fazê-la dentro do tempo dos 10 minutos e a gente pode, havendo a necessidade e a vontade dos senhores, de abrir para discussão, tá? Então a ideia, o objetivo dessa apresentação é mostrar um pouco do que é a Unesp no contexto do Brasil e do mundo e o que é a Unesp dentro do nosso município de Tupã, contando um pouco da sua história e demonstrando um pouco da sua dimensão. O ano passado nós completamos 40 anos de fundação, apesar de que na história da universidade existem unidades que são mais antigas do que a própria Unesp. Não sei se todos sabem, mas a Unesp está localizada em 24 municípios no estado de São Paulo e somos 34 unidades universitárias. Algumas cidades possuem mais de uma unidade universitária. No ano da sua fundação, 14 institutos isolados foram agrupados numa universidade chamada Unesp, né? E, posteriormente à data da sua fundação, outros campos ou foram encampados ou foram criados, como é o caso do campus de Tupã. Então, Tupã foi criado no ano de 2003, juntamente com outros 7 campos universitários da Unesp, e então passou a se desenvolver aqui na nossa região. Para vocês terem uma ideia do tamanho que é a Universidade Estadual Paulista. Hoje, nós contamos com aproximadamente 3.400 servidores docentes e 6.700 servidores técnico-administrativos. A Unesp possui cerca de 35 mil alunos de graduação e outros 13,5 mil alunos de pós-graduação, distribuídos em 155 cursos de graduação e 146 programas de pós-graduação. Aqui alguns números que demonstram um pouco da sua estrutura, né? 1.900 laboratórios, 1.300.000 livros, espalhados em mais de 30 bibliotecas, quase 1 milhão de metros quadrados construídos e 63 milhões de metros quadrados de área que compõem os campos universitários. A Unesp é o que a gente chama de uma universidade de classe mundial. Por que a gente fala isso? A universidade de classe mundial são as universidades que desenvolvem e descobrem conhecimentos de ponta. Aqui eu vou mostrar 2 gráficos que demonstram o potencial e a importância da universidade para o país. Se nós compararmos com universidades do mundo todo, a Unesp é uma das universidades que mais faz pesquisa conjunta com a indústria, tá? Se equiparando com universidades dos Estados Unidos e ficando atrás no Brasil apenas da Unicamp, do ponto de vista de arrecadar recursos na iniciativa privada para construir pesquisa, tá? Fica à frente de universidades importantes nos Estados Unidos, como a Universidade de North Carolina, a Universidade do Michigan, a Universidade da Califórnia, tanto o campus de Davis quanto o campus de Los Angeles e assim por diante.
e ficando à frente, inclusive, da USP, que é a grande universidade desse país. Outro gráfico que eu mostro é uma notícia que foi vinculada num jornal há algum tempo atrás, que demonstra que a USP, a Unesp e a Unicamp, as três universidades juntas, produzem cerca de 37% a 40% da produção intelectual do país. Isso é muito significativo quando você considera todas as instituições brasileiras, públicas ou privadas, tá? Então, a USP, a Unesp e a Unicamp, somente as três paulistas conseguem produzir mais de 1/3 do conhecimento desse país. E isso se deve fundamentalmente ao modelo de financiamento que essas universidades têm desde a Constituição do Estado de 1989, onde na Constituição se deu a autonomia para a universidade não só gerir as aberturas e o andamento dos projetos e processos acadêmicos, mas principalmente a autonomia orçamentária e financeira, tá? Esse é um modelo de financiamento que é muito observado não só nas outras federações desse país, mas principalmente em outras universidades do mundo, porque é um modelo que dá muito certo, deu muito certo. O que é a Faculdade de Ciências e Engenharia de Tupã, tá? Nós temos hoje 2 cursos de graduação sendo ministrados, sendo oferecidos para a população. O curso de Administração, que foi o primeiro a ser criado, e o curso de Engenharia de Biosistemas. Nós temos um programa de pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento. Números hoje, atualizados, nós temos 448 alunos de graduação, 33 alunos de pós-graduação, 41 docentes doutores, 46 técnicos administrativos e 17 servidores terceirizados. Bom, mas nós nem sempre fomos assim, nós não nascemos com esse tamanho, com essa dimensão. Para aqueles que não conhecem rapidamente a história, o campus de Tupã da Unesp foi criado em 2002 numa reunião do Conselho Universitário e teve o seu início de funcionamento em agosto de 2003. Portanto, nós faremos 14 anos em agosto desse ano. E essa criação da Unesp contou com uma parceria entre a Prefeitura e o Governo do Estado, que foi um convênio que foi firmado entre a Universidade, o Governo do Estado e as prefeituras, onde criaram-se esses campos. Nesse convênio, o Estado era responsável por financiar a instalação dessas unidades novas, compras de equipamentos, enfim, e outros investimentos. As prefeituras eram responsáveis por fornecer o terreno e o prédio para essas unidades funcionarem, bem como serviços de vigilância, limpeza e o pagamento de algumas contas públicas, e a universidade entrava com o restante, que seria a contratação dos servidores técnicos e docentes e a criação dos projetos pedagógicos, dos cursos, a manutenção desses cursos ao longo do tempo. Em 2003, né, nós fomos criados com a denominação de unidade diferenciada. Por que unidade diferenciada? A universidade é estatutária, ela tem um estatuto. E dentro do estatuto, uma unidade universitária deveria ter atender alguns critérios, principalmente de tamanho, para ser classificado como unidade universitária. Como os campos estavam sendo criados numa condição diferente e não atendiam esses critérios para serem considerados unidades universitárias, então a universidade criou um artifício de denominar essas unidades novas como unidades diferenciadas. Em 2006, numa reunião também do Conselho Universitário, decidiu-se alterar a denominação dessas unidades para campos experimentais e foi criada uma legislação mínima para que esses campos pudessem operar. Como campus experimental, nós ainda não éramos unidade universitária e tínhamos algumas restrições dentro da universidade. E então, em 2013, a gente deu início ao processo de consolidação dessa unidade, que teve o seu resultado definido em 2015, e aí então a faculdade passou a ser denominada Faculdade de Ciências e Engenharia, então como unidade universitária e de igual dimensão e envergadura das outras unidades da Unesp, das outras 33 unidades da Unesp. Ensino de graduação. O curso de administração, que foi o primeiro curso a ser implantado, ele já é um curso consolidado. Nós
formamos a 11ª turma agora em janeiro, no dia 20 de janeiro, e as avaliações externas colocam o nosso curso de administração muito bem avaliado. Tá? Na última avaliação do ENAD, nós ficamos em 10º lugar geral do Brasil e, se a gente considerar um universo de mais de 2.000 cursos de administração, é uma posição bastante expressiva. Tá? Nós estamos no 4º lugar no Brasil e 1º no estado de São Paulo, quando a gente restringe essa avaliação apenas às universidades públicas. Então, nós temos muitas universidades e faculdades particulares que, no quesito administração, curso de administração, tem uma avaliação melhor do que as universidades públicas. Por exemplo, a Faculdade Getúlio Vargas, a Fundação Getúlio Vargas, que é muito bem conhecida de todos os senhores. No Guia Estudante Abril, da editora Abril, nós temos 5 estrelas, que é uma avaliação importante que dá bastante visibilidade para os candidatos a estudarem na nossa faculdade. E a partir de 2014 nós criamos o curso de Engenharia de Biosistemas, que é pioneiro no Brasil, sendo o 3º curso a ser criado na América Latina. É um curso inovador. Seu tempo já se esgotou. Eu gostaria de saber se o senhor precisa de quanto tempo. O senhor gostaria? Eu vou consultar as lideranças e colocar lá plenário. Consulta as lideranças para que nós possamos, então, prorrogar a sessão, suspender a sessão por mais até 15 minutos, ou se precisar de mais algumas respostas, suspenderíamos até 20 minutos e depois a gente voltaria. Gostaria de consultar os líderes se há algum problema. Ok? Então, nós vamos suspender a sessão por até 20 minutos, onde o senhor possa terminar a sua explanação, e se alguns vereadores quiserem fazer algumas perguntas, ficam à vontade. A sessão está suspensa. Posso soltar? Desculpa, eu achei que eu poderia falar um pouco mais rápido. Então, avançando aqui, o nosso curso de pós-graduação em agronegócio e desenvolvimento tem 2 linhas de pesquisa e a gente tem oferecido cerca de 20 vagas anuais nesse curso de pós-graduação. Alguns projetos de extensão que são de interesse e maior relevância para a cidade, o cursinho 180 graus, que oferece nesse ano 2017 123 vagas, preferencialmente aos alunos de escola pública, a Unesp aberta para a terceira idade, a UNAT, que atende cerca de 50 pessoas acima de 60 anos, com atividades dentro da universidade, e a Empreender Júnior, que atende cerca de 40, ou já atendeu cerca de 40 empresas no nosso município. Tá? No quesito pesquisa, eu apresento aqui uma evolução das bolsas que foram obtidas para alunos de graduação, bolsas de iniciação científica, que representam hoje cerca de 10% dos alunos contemplados. Aqui são bolsas que são obtidas em agências de fomento, como FAPESP e o CNPq. E os recursos obtidos em pesquisa, para auxílio à pesquisa, que está nesse valor aqui atualmente. Tá? No quesito internacionalização, cerca de 15% dos nossos alunos de graduação fazem algum tipo de estágio no exterior. E os professores nossos também têm dado palestras no exterior e nós temos recebido pesquisadores do exterior na nossa universidade, na nossa unidade. Tá? Aqui são algumas localidades de alunos que vieram estudar conosco, seja parcialmente ou seja para fazer o curso completo, principalmente o curso de administração, que é mais antigo. Tá? Nós hospedamos 3 revistas científicas, que é bastante significativo quando a gente fala de produção de conhecimento, sendo que essa daqui, a Revista Brasileira de Engenharia de Biosistemas, é a única revista da América Latina e nós sediamos aqui ela em Tupã. Queria falar um pouco sobre o impacto econômico que a universidade causa no município. Tá? Eu entreguei para o presidente, o vereador Walter, um estudo de um professor Bovo, que faz uma avaliação da contribuição da Unesp nos municípios nas quais ela está instalada. Esses aqui são alguns números da última atualização que ele fez, que foi em 2012. Tá? A nossa unidade universitária movimentou, como de recursos financeiros, cerca de 5,5 milhões de reais em 2012. O que significa esses recursos financeiros movimentados?
significa salários pagos aos servidores da Unesp e o custeio que a unidade desenvolve, né, utiliza ao longo do ano. Para a gente ter uma ideia de comparação, em 2012 a arrecadação municipal foi de 117 milhões. Se a gente considerar a cota-parte do município que compõe esses 117 milhões, em 2012 essa cota-parte do CMS foi de 18,5 milhões, o que representa a Unesp injetando um aumento, né, injetando mais 27% ou 28% dessa cota-parte no município diretamente, considerando que todo o nosso recurso ele provém do imposto do ICMS. Tá? Se a gente considerar o valor adicionado no município pelas 5 maiores empresas em 2012, as 5 maiores empresas elas injetaram cerca de 100 milhões e a Unesp, com esses 5 milhões e meio, injetou cerca de 5,46%. Todos esses dados são do estudo do professor Bovo, que eu entreguei uma cópia para o presidente da casa. Isso são os recursos movimentados pela unidade. Além dos recursos da unidade, nós temos os recursos que são movimentados pelos alunos. Numa estimativa desse professor Bovo, cada aluno gasta em média R$1.000 por mês. Se a gente considerar o número de alunos que nós tínhamos em 2012 e multiplicarmos por 12 meses, os alunos naquele ano gastaram cerca de 3,6 milhões no município. Equivale, por exemplo, a 15,88% do fundo de participação do município naquele ano ou 44% do imposto do IPVA. Total de recursos injetados no município, 7 milhões, quase 8 milhões aqui que a Unesp injetou em 2012. E para essa conta, o professor Bovo considera que apenas 80% dos recursos movimentados na universidade foram injetados no município. Os outros 20% foram gastos em outros municípios, em outras localidades. Detalhe que eu chamo a atenção, em 2012 nós tínhamos 18 docentes, 25 técnicos administrativos e 334 alunos. Ao final de 2016, nós já tínhamos 38 docentes, 47 técnicos e 448 alunos. Essa é a evolução da contratação de docentes da Unesp desde a sua fundação até hoje. Então, nós partimos de 5 docentes, eu era um dos 5 docentes contratados aqui em 2003, e em 2016 nós tínhamos 38. Em janeiro agora nós contratamos mais 3 docentes. Técnicos administrativos, nós partimos de 8 técnicos e em 2016 nós tínhamos 46, 47 técnicos contratados. Alunos de graduação nos últimos anos, para a gente ter um comparativo com o estudo do Bovo. Em 2012 eram 335 alunos de graduação no curso de administração. Em 2016 são 381. E a partir de 2014 nós temos o ingresso dos alunos de engenharia, que em 2016 totalizam quase 500 alunos de graduação. Recursos financeiros movimentados. Eu fiz esse levantamento para mostrar para os senhores. Em 2012, nós tínhamos esse valor aqui gasto com custeio, em vermelho, e a partir de 2013 nós temos oscilado algo em torno de 1.800.000 a 2 milhões gastos em custeio. Essa barrinha verde são os investimentos. A partir de 2014 é uma injeção grande de recursos e investimentos por conta da implantação do curso de engenharia. São as obras que foram veiculadas nos jornais da cidade, da construção dos prédios, as reformas e tudo mais. Impute-se aqui nesse valor de investimento toda a compra de laboratórios e equipamentos para laboratórios. E a barra roxa são os salários, é a folha de pagamento da Unesp aqui em Tupã. Então vejam que em 2012 nós tínhamos algo em torno de 5,5 milhões de recursos financeiros movimentados. E desde 2015 nós temos movimentado cerca de 12 milhões na unidade. Acrescenta-se aqui o quanto que os alunos gastam por mês, por ano, são 500 alunos, então a gente tem uma ideia da dimensão da Unesp no município, dimensão financeira que a Unesp causa no município de Tupã. Essas aqui são algumas imagens do campus. Convido a todos para estarem conhecendo a unidade aqui de Tupã. Nós estamos instalados nesse terreno aqui, circulado em vermelho, e esse terreno em amarelo é aquele terreno que já foi veiculado nos jornais, que a prefeitura estaria comprando para fazer a doação para a Unesp. Nós precisamos sentar com o prefeito para ver como é que está o andamento disso, tendo a possibilidade de expandir esse aqui o terreno. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção,
A nossa unidade, ela tem 14 anos e a Unesp tem 40. Todavia, a universidade, ela é uma coisa perene. A gente não está falando de uma instituição que veio para ficar um período e que vai embora, ou que vai quebrar, ou que vai deixar de desenvolver suas atividades. Nós temos como exemplos aqui a Exalc, que tem 116 anos, é anterior à USP. Nós temos a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp. Lembre-se que eu tinha falado 14 unidades que eram mais antigas do que a própria universidade. A FCF tem 96 anos, desde a sua fundação. E o que falar da Universidade de Harvard, cortou ali o ano embaixo, mas tem mais de 300 anos a Universidade de Harvard, que é uma das universidades mais conhecidas no mundo. Nós já estamos achando que essas universidades antigas, o que falar da universidade que o Pedro, vice-diretor, fez um dos mestrados deles, a Universidade de Coimbra, que tem 727 anos, ou a universidade mais antiga que é reconhecida no mundo, que é a Universidade de Bolonha, que tem 929 anos. Então nós estamos falando de uma instituição que vai perdurar por gerações, por séculos talvez. E a gente tem a obrigação aqui, nós, como gestores atuais, de estar desenhando qual que é o futuro dessa unidade universitária em Tupã. Então eu agradeço a atenção de vocês, agradeço ao presidente por ter expandido o tempo e fico à disposição para responder os questionamentos dos senhores, se houverem. Primeiro, eu agradecer a excelente explanação, parabenizá-lo por seu trabalho e também da Unesp como um todo. E nós vimos aí no gráfico que o senhor apresentou, realmente a importância da Unesp, não só na educação, mas também no quesito que se fala de arrecadação, né? Então, quero parabenizar também a todos que trabalharam em mandatos anteriores para que nós tivéssemos hoje a Unesp instalada em Tupã, que claro que é um trabalho, foi árduo, quem acompanhou sabe, mas hoje é uma realidade. E o terreno que o senhor disse, realmente foi feita a compra, né? Está encaminhado, e acredito que falta a questão só de documentação para que nós possamos ampliar. E tenho visitado algumas vezes a Unesp de Tupã e parabenizá-lo mais uma vez por tudo aquilo que vocês têm feito por Tupã. Só para explicar sobre o regimento, nós podemos então, como foi feito, aqui no artigo 140, suspender a sessão por até 30 minutos, quando o presidente, depois de consultar as lideranças e o plenário, eles acharem que convém. E agora nós abrimos então, com a sua autorização, para aqueles vereadores que tenham alguma pergunta, que queira fazer algum questionamento. Então está aberta a palavra aos senhores vereadores. Eu queria perguntar, professor, se no quesito pesquisa ele é desenvolvido, é incipiente ou já tem alguma produção relevante? Temos produções relevantes, sim. Os números eles parecem serem discretos naquele gráfico, com poucos projetos, mas são projetos de grande relevância, principalmente na área da administração, que é o curso mais antigo, que é a competência instalada primeira aqui no corpo docente. Como eu mostrei em gráficos anteriores, a Unesp está entre as universidades que mais produzem conhecimento no nosso país. E o campus de Tupã ele não fica atrás. Só para dar um modelo aí, eu não posso falar das pesquisas porque eu desconheço os títulos das pesquisas dos meus colegas. Eu poderia falar da minha pesquisa. Mas só para ter uma ideia, um número que a gente tem como diretor, a unidade de Tupã, o ano passado, foi a unidade que mais aprovou projetos dentro da própria Unesp, financiamento da Unesp, de todas as unidades. Ou seja, se você tomar isso como base, que todas as unidades foram avaliadas pelo mesmo critério, pelo mesmo comitê científico, e a Unesp de Tupã conseguiu angariar a maioria dos recursos, a maior parte dos fundos desse edital, isso mostra que a nossa unidade tem desenvolvido uma pesquisa de alta relevância. Mais algum vereador?
Sendo assim, nós agradecemos a presença, seja sempre bem-vindo a essa casa. Nós agradecemos muito em nome dos vereadores e a população que nos prestigia aqui, presente também através da TV Câmara. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Queremos agradecer a presença também do prefeito municipal de Tupã, Ricardo Raimundo, que se faz presente aqui também. Nosso muito obrigado por estar acompanhando a sessão camarária. Senhor presidente, a próxima inscrita é a senhora Tereza Vicente, presidente do Conselho das Associações de Moradores de Tupã Região, Cantur, que irá usar a tribuna para prestar informações sobre as atividades do Conselho. Convido então a senhora Tereza para que faça uso na tribuna e como também a senhora terá 10 minutos. Boa noite a todos. Senhor presidente Walter Moreno, presidente dessa Casa de Leis, boa noite. À mesa, boa noite. Demais vereadores da cidade de Tupã, respeitosa minha saudação a todos. As pessoas das associações que se encontram aqui, o meu muito obrigado à população, ao nosso prefeito que se encontra aqui, nosso vice, quero saudar a todos. Bom, eu vou cumprimentar primeiro a todos os vereadores, aqueles que retornaram à casa, a gente fica contente, porque a gente já tem um afinco que a gente pode, né, trabalhar junto, mas aos novatos que chegaram, a gente quer agradecer, pedir a todos que sejam sempre junto com as associações. Para quem não me conhece aqui ainda, eu sou presidente da Cantur, que é o Conselho das Associações da cidade de Tupã. Também represento associações da Travessa Indiana, que eu sou presidente. Eu sou conselheira da CONAN. A CONAN é o Conselho Nacional de todas as associações do Brasil. E sou também segunda secretária da FACESP, que é a federação daqui do nosso estado de São Paulo. Aonde é de lá que vêm as nossas leis, os nossos trabalhos, vêm lá de cima do Conselho para poder chegar até nós aqui, para a gente fazer um trabalho legal. Bom, este ano a gente está inovando as nossas associações. Estamos trabalhando com mais afinco. Vamos ter um seminário aqui em Tupã, no mês de maio, que vai ser lá na Faculdade Federal, no mês de maio, para a gente preparar novos líderes comunitários para a gente trabalhar aqui dentro de Tupã, porque estamos precisando de novos líderes. Porque com esses novos líderes que a gente faz a nossa associação, que a gente pode trabalhar junto com os secretários, com os vereadores e com o prefeito. Porque sem o apoio dos vereadores, dos secretários e do prefeito, que é do município principalmente, nós não conseguimos evoluir as associações. É do apoio de vocês que a gente precisa, em todos os sentidos. E para iniciar a nossa comemoração das associações este ano, vamos começar a fazer, dia 8 de março, é o dia das associações de moradores. E também é o Dia Internacional da Mulher. Então, queremos, nesse dia, já começar com nossos movimentos de mulher, fazer uma passeata na Avenida Tamoios, para poder as mulheres acreditar ainda que existe lei, sim. Então, vamos fazer um café da manhã na Avenida Tamoios, na parte da manhã, e à noite vamos ter algo para comemorar o Dia das Associações. Então, a gente está contando com o apoio da casa e com o apoio da prefeitura. E também vamos ter este ano muitas congressos, principalmente vai ter o congresso, que é o conselho, que vai ser feito no Nordeste, no mês de setembro. Então, a gente está trabalhando para organizar essas associações e assim cumprir o papel de associação. O que é um líder comunitário? Um líder comunitário é uma pessoa que mora lá no bairro, lá numa rua, e ele se une às pessoas para saber qual que é o problema que está acontecendo naquele bairro. Aí, o que é? Essa pessoa vem até os vereadores, vem até os secretários e até o prefeito pedir, porque ali fica mais fácil.
Outra coisa que eu quero pedir a todos, que quando um líder comunitário vir procurar o vereador, o secretário, o prefeito, não dê um chá de cadeira nele, não. Sabe por quê? É muito triste, porque quando a gente vem de lá do nosso bairro pedir, a gente já vem com pedido de muita gente. A gente veio, às vezes veio sozinha, mas a gente veio com muitas vozes junto com a gente. E aí as pessoas, alguns, dá lá o chá de cadeira e ignora, não posso atender. Aí o líder comunitário, ele tem seu trabalho. Às vezes ele ganha um salário mínimo, ele tem que sustentar a família. Aí ele volta para trás, chega no seu bairro, ele vai falar o quê? Não, o prefeito, o vereador, o secretário não quis atender. Eu já fui, já me fizeram desfeita. De eu sentar e ficar esperando horas. Então, por favor, quando o líder comunitário for procurar, por favor, gente, atenda, nem que for para falar. Ó, eu não posso falar agora, vamos marcar um novo horário e vou atender. Então, por favor, é só isso que eu peço. Eu, como representante das associações, eu peço a todos vocês, não fazem isso é muito ruim, porque o município tem que trabalhar junto com as associações, porque se não tiver a parceria, não vai ter associações, aí vai virar aquela guerra. Então, esse é o pedido que eu estou fazendo agora nesse momento. Também esperamos do novo prefeito, Ricardo, que organize os novos conselhos das políticas públicas. Em especial, prefeito, eu vou pedir para dois conselhos, não que os outros conselhos não sejam especial, todos são. Mas, por favor, dê uma atenção especial ao Conselho da Mulher. É o Conselho da Mulher que está precisando aqui dentro ser trabalhado para poder ajudar essas mulheres que estão em abandono, que precisam ser cuidadas, precisam ser orientadas. E também o Conselho da Saúde, é onde as mulheres mais sofrem, porque levam seus filhos, não tem remédio, não tem um hospital. Então, eram esses dois conselhos, prefeito, que eu quero pedir aqui para o senhor agora. Por favor, dê uma atenção especial a esses dois conselhos. E quero também, para que tudo isso aconteça em harmonia, seja tudo muito bonito, eu sei que a nossa cidade está num momento difícil, não é só nossa cidade, está o Brasil, mas eu sei que as pessoas de boa índole, as pessoas de bom caráter, as pessoas que estão aqui, e lá como o nosso prefeito, eu sei que eles vieram para trabalhar para a população, não foi para si mesmo. Eu sei que vocês vão lutar, vão fazer o bem, vão fazer o melhor que vocês puderem para a nossa cidade, porque a nossa cidade está precisando disso tudo. E para que tudo isso aconteça sem problemas, a associação está esperando isso do município. Então, que tenham a parceria com essa Casa de Leis e bem com a Prefeitura. Porque sem isso não vamos poder evoluir as nossas associações. E eu quero agradecer a todos, agradecer essa casa. Sejam bem-vindos, que Deus abençoe vocês, oriente suas mentes, para que vocês trabalhem em paz, tenham uma legislação boa, que tudo corra bem nesses 4 anos para nós todos. Era isso que eu queria dizer, e muito obrigado, e boa noite pela oportunidade de eu estar aqui outra vez. Obrigada. Não há mais inscritos, senhor presidente. Senhor presidente, antes de darmos prosseguimento, informamos que temos um veículo, placa CYO 4748, veículo Paraty, que está com a lanterna ligada. Chegou até nós a informação que o veículo Paraty CYO 4748, veículo Paraty, está com a lanterna ligada. O proprietário, por favor, se dirigir até o local. Não havendo mais inscrições para pronunciamento na tribuna livre, solicita ao secretário que proceda à leitura das moções apresentadas pelos senhores vereadores. Moção de número 1, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, manifesta congratulações ao primeiro sargento Antônio Carlos Santos Júnior, que assumiu a chefia da instrução do Tiro de Guerra 02043 a partir do dia 13 de janeiro de 2017. Em discussão, a moção de número 1, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, está em discussão. Ninguém querendo discuti-la, colocamos em votação.
Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. Também de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção de número 2, 2017, manifesta congratulações à 25ª comemoração da Folia de Reis, que foi realizada no dia 8 de janeiro de 2017, na paróquia São Pedro Apóstolo. Em discussão, a moção de número 2, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria dos vereadores Osmídio Fonseca Castilho e Renan Vitor Pontelli, moção de número 3, 2017, que manifesta congratulações aos policiais civis de Tupã, especificamente aos que participaram de forma merecida de homenagem realizada pelo delegado-geral de Polícia do Estado de São Paulo, através da portaria DGP 38, de 13 de dezembro de 2016. Em discussão, moção de número 3, 2017, de autoria dos vereadores Osmídio Fonseca Castilho e Renan Victor Pontelli. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 4, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz, moção de congratulações ao subtenente Cardoso pela passagem da chefia do tiro de guerra ao 1º sargento júnior, cuja cerimônia de posse realizou-se de frente ao tiro de guerra. Em discussão, moção de número 4, 2017, de autoria do vereador Gilberto Neves Cruz. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria da vereadora doutora Thelma Tulim, moção de pesar pelo falecimento da senhora Maria Gabiati Giroto, ocorrido no dia 2 de janeiro de 2017. Em discussão, moção de número 5, 2017, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 6, 2017, de autoria da vereadora Thelma Tulim, manifesta congratulações à nova diretoria da Santa Casa de Misericórdia de Tupã e ao senhor Claudinês Luque Arroio por ter sido eleito provedor. Em discussão, a moção de número 6, 2017, de autoria da vereadora Thelma Tulim. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Alexandre Escombate, moção de número 7, 2017, manifesta congratulações à direção da Faculdade de Ciências e Engenharia Unesp Campus de Tupã, em decorrência da realização da sessão solene de colação de grau dos concluintes da turma do curso de administração, que ocorreu no dia 20 de janeiro. Em discussão, moção de número 7, 2017, de autoria do vereador Alexandre Escombate. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 8, 2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, manifesta congratulações aos padres Marcos Roberto Cesário da Silva e Murilo Aparecido Dias pelos serviços prestados à sociedade e pela iniciativa de promover encontro entre o Legislativo e Executivo para o bem comum da sociedade tupaense. Consulta o vereador Antônio Carlos Meireles se eu posso subscrever essa moção. Tranquilo, aberto a todos. Quem queira, está aberto a todos também. Então a moção está aberta e tem a minha subscrição, a subscrição do vereador Capitão Neves, pode vir subscrevê-la. Também do vereador Paulo Henrique, pode subscrevê-la. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 9, 2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Meireles da Silva, manifesta congratulações ao senhor José Roberto da Silva Francisco por ter adotado a praça da Unesp, realizando plantio de árvores e promovendo evento religioso todas as quinta-feiras às 20 horas. Em discussão, a moção de número 9, 2017,
de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, o colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneça como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador Eduardo Akira Edamitsu, moção de número 10, 2017, manifesta pesar pelo falecimento do senhor Dorival Moreno Cardoso, ocorrido no dia 20 de dezembro de 2016. Em discussão, a moção de número 10, 2017, de autoria do vereador Eduardo Akira. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, o colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 11, 2017, de autoria do vereador Osmídio Fonseca Castilho, manifesta pesar em razão do falecimento do senhor Valmir Bandarchuk e do policial militar Geraldo Miranda Barbosa Neto, vítimas de um naufrágio no Rio do Peixe, ocorrido no dia 17 de janeiro de 2017. Peço a licença ao vereador Osmídio para que eu possa subscrever essa moção. Está aberto mais alguém? Subscrito pelo vereador Walter Moreno, a moção está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 12, 2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva, manifesta congratulações ao Clube Recreativo Alto Sumaré e à Associação Infantil Tupã Esporte Clube e seus dirigentes pelos trabalhos desenvolvidos junto à comunidade e aos atletas tupanenses. Em discussão, moção de número 12, 2017, de autoria do vereador Antônio Carlos Meirelles da Silva. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. De autoria do vereador pastor Rudney Monteiro, moção de número 13, 2017, manifesta congratulações à empresária Paula Braga Neto, proprietária de um canil na cidade de Tupã, que resolveu buscar uma forma de ajudar e amenizar os problemas dos animais de rua. Em discussão, moção de número 13, 2017, de autoria do vereador pastor Rudney Monteiro. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 14, 2017, de autoria do vereador Renan Vitor Pontelli, manifesta pesar pelo falecimento do senhor José de Oliveira, ocorrido no dia 15 de janeiro de 2017. Em discussão, moção de número 14, 2017, de autoria do vereador Renan Victor Pontelli. Está em discussão. Ninguém querendo discuti-lo, colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Moção de número 15, 2017, de autoria dos vereadores Paulo Henrique Andrade e Augusto Fresneda Torres, manifesta congratulações pela inauguração da nova sede da Igreja Apostólica Graça para as Nações Agnus, sob os cuidados do bispo João Elias Cação. Em discussão, moção de número 15, 2017, de autoria do vereador Paulo Henrique de Andrade e Augusto Fresneda Torres. Está em discussão. Ninguém querendo discutir, o colocamos em votação. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Senhor presidente, estas eram as moções apresentadas pelos senhores vereadores. Não havendo mais moções a serem apreciadas, indago ao secretário esse requerimento para deliberação. Senhor presidente, havia um requerimento de número 1, 2017, mas a pedido do vereador autor, vereador Gilberto Neves Cruz, a mesma foi arquivada. Não havendo requerimento, solicito ao secretário que proceda a leitura das indicações apresentadas pelos senhores e senhora vereadora. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Rudney. Gostaria que fosse consultado as lideranças, assim como os demais vereadores, para que as indicações fossem votadas em bloco. É regimental, consulta as lideranças, para que as indicações sejam lidas e aprovadas, sejam aprovadas em bloco. De acordo, excelência. Agora coloco em plenário os vereadores para que as indicações dos senhores vereadores sejam aprovadas em blocos. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Dessa forma, então, as indicações de 1
a 35/2017 serão lidas e votadas, aprovadas ou não em bloco. Coloco em votação em conjunto as indicações de número 1 a 35/2017. Aqueles que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovados por todos. Aprovadas as indicações, passo a conceder a palavra aos vereadores inscritos. Solicito ao secretário que proceda à chamada do primeiro vereador inscrito. Senhor presidente, o primeiro vereador inscrito é o vereador Osmídio Fonseca Castilho. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Mais uma vez, cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor, Mestre e Salvador, Jesus Cristo Nazareno, estejam com todos vós. Amém? Glórias a Deus. Sempre digo que todo o poder, toda a honra, todas as glórias, o domínio, a santidade, a majestade e a perfeição não é que é dado, pertence ao Mestre Maior, Jesus Cristo, o Nazareno. Aleluias. É sabido, é crido que nós pertencemos a um partido, eu, pastor Castilho, Renan Pontelli e Charles, não é? E nós fizemos algumas indicações. No caso, eu fiz uma moção favorável à Polícia Civil, né? A DISE, voltado para os policiais civis, a qual e aonde fizeram um grande trabalho, a qual e aonde nós sabemos, um trabalho de grande envergadura, a qual e aonde vários indivíduos foram presos, né? A qual e aonde a nossa população agradece e de perto. Então, nada mais justo do que nós fazermos uma moção direcionada a eles e, em especial, ao Dr. Sandro Resina Simões, que é o comandante desta equipe. Da mesma sorte, uma moção indicada por nós em razão do falecimento do senhor Valmir Bandachuk e do policial militar Geraldo Miranda Barbosa, vítimas de um naufrágio no Rio do Peixe, né? Então, a família eu conheço, e da mesma sorte o policial que morreu afogado. Então, nada mais justo do que nós homenagearmos a família enlutada. Fizemos também uma indicação, eu fiz juntamente com o vereador Renan Pontelli, Charles, junto ao vice-governador do Estado e deputado, o governador do Estado, Márcio França, e deputado Caio França Filho, que é filho do vice-governador do nosso partido, ao secretário estadual da Segurança Pública e ao comandante-geral da Polícia Militar de São Paulo, que proceda ao empenho visando a implantação do batalhão da Polícia Militar em Tupã. É sabido e é crido por todos vós outros que, quando implanta-se um batalhão em uma cidade, isso é nítido que a cidade cresce, não é? Marília começou a crescer após a implantação de um batalhão. Por que eu digo isso? Porque as pessoas, eu sou leigo, estou começando agora a minha carreira política, e uma das coisas que eu ouvi de algum donos de empresas, que eu fui atrás para implantar algumas empresas na cidade, e uma das coisas, e um dos requisitos que eles me perguntaram, se Tupã tem batalhão. Por quê? Porque eles querem segurança. E da mesma sorte, nós, policiais, qual que é o benefício para a cidade?
Tupã comanda 11 cidades. Tupã pertence ao batalhão de Marília. Todas as coisas que são destinadas a Tupã, primeiro para em Marília. Ou seja, a nossa equipe de força tática, ela é ramificada de Marília. O Canil, da mesma sorte. E nós, com certeza, nós iremos conseguir montar um batalhão na cidade de Tupã. Nós teremos a força tática, a equipe de força tática, diuturnamente, e o Canil, diuturnamente, irá multiplicar mais ou menos quase 3 vezes mais o contingente de policiais em nossa cidade. Ou seja, Tupã agradece. Quem serão os beneficiados? Nós, moradores em nossa cidade. E juntamente com o batalhão vai vir o quê? Empresas para a nossa cidade. Indicamos a moção, indicação 16/2017, indica ao prefeito municipal de Tupã que proceda à implantação de um semáforo na confluência da rua Lélio Pisa e Tupis. Quando nós estávamos trabalhando, pelo menos 3 acidentes eu atendi ali. Não é? Tupis com Lélio Pisa, aquela chamada confluência ali. O que nós estamos solicitando? Quebra-molas. E também, da mesma sorte, um semáforo. Para evitar o quê? Acidentes. Né? Só quem já quebrou uma perna, quem quebrou a sua perna em um sábado à tarde, que nós não temos ortopedista na cidade, sabe aquilo que eu estou falando. E ali aconteceram vários acidentes. Então, é indicação nossa também um semáforo ali, bem como redutor de velocidade, o famoso quebra-molas. Indicação 25, junto ao prefeito municipal de Tupã, que proceda a construção de um velório municipal no distrito de Varpa. É sabido, é crido que no distrito de Parnaso existe um velório municipal. Em Universo também. Mas no distrito de Varpa não existe velório municipal. E ali, quando falece ou morre algum ente querido, eles são velados em igrejas ou então eles são removidos para a cidade de Tupã. E da mesma sorte não é justo. Então, estive várias reivindicações dos moradores de lá. E da mesma sorte, nós deparamos também ali com um ginásio em construção. Da mesma sorte, ali, nesse ginásio, ele sendo acabado, as feiras, a qual e aonde acontece em via pública, pode ser feitas também nesse ginásio. Não é? Então, são indicações nossas no distrito de Varpa. Agradeço por essa oportunidade e peço a Deus, em nome da pessoa do Senhor Jesus Cristo Nazareno, e tenho uma certeza que nós iremos obtermos êxito em nossas moções e em nossas indicações, e em muitas que ainda virão aí, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Solicito ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Amaury Sérgio Mortágua. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Senhor presidente, nobres parlamentares, pessoas que nos acompanham aqui na galeria da casa, autoridades, assim como também aqueles que em suas casas estão acompanhando a Câmara. Nós queremos, neste primeiro dia de sessão,
As nossas homenagens também ao prefeito Ricardo, ao vice Caio, nossos colegas aqui, e aos secretários que os acompanham. Nesses primeiro dia, onde, de fato, nós estamos inaugurando a nossa atividade legislativa, eu queria dar as boas-vindas a todos os vereadores e a vereadora. E digo a todos, porque aqui não tem vereador mais antigo, vereador mais novo. Nós estamos agora iniciando uma viagem nova, onde todos estamos no mesmo patamar, todos somos iguais. E essa viagem é uma viagem que, da maneira como nós pudermos levá-las nos 4 próximos anos, ela poderá trazer grandes frutos para a cidade de Tupã, para os nossos eleitores, para os cidadãos dessa região. É importante dizer que, em se tratando de uma viagem, é como se nós estivéssemos num trem, e a gente não pode nunca se esquecer que essa viagem tem muitas estações. E o mesmo trem que chega é o mesmo que parte. Isso significa que, muitas vezes, nós não vamos ter condições de ver os nossos anseios e os anseios dos nossos eleitores serem atendidos, ou pelo menos serem atendidos da forma como deveria ser. Porque, além da função de fiscalizar e de legislar, nós temos também que procurar transformar os anseios da nossa população em instrumentos legais que possam ser executados para a satisfação desses anseios. Mas é muito importante dizer o seguinte, que quem desiste nunca vence, e quem vence nunca desiste. Eu fui nomeado hoje, e só para acrescentar essa primeira parte de boas-vindas, eu queria dizer um pensamento de um filósofo alemão que diz o seguinte: os espertos criam e resolvem problemas, os gênios os evitam. Fui hoje nomeado líder da bancada por problemas que a vereadora Thelma, que era a nossa líder, está enfrentando. Então, ela abriu mão e eu assumi, agora à tarde, a liderança do bloco de vereadores dos partidos do PSDB, PR, PRP, PP e PMDB, que tem os vereadores Pastor Eliezer, Tiago Matias, doutora Thelma, Pastor Rudinei, Ninha Fresneda, Alexandre Escombate e eu como membros desse bloco. É um bloco de 7 vereadores, um bloco parlamentar de 7 vereadores. A casa possui 3 grupos. Um grupo de 7 vereadores, que é o nosso, um bloco parlamentar de 5 vereadores e uma bancada de 3 vereadores. Somando, vão dar os 15 vereadores. E nós recebemos um comunicado da mesa da casa falando a respeito da composição das comissões. Nós imaginávamos que nós teríamos aqui uma
situação diferenciada, até porque nós tivemos uma grande renovação na Câmara, que, como eu disse, essa renovação foi na eleição. Aqui todos nós devemos ter o mesmo comportamento, a mesma importância. Nós fomos convidados, depois da posse, no dia de posse, inclusive, foi um dia muito bonito, onde vários oradores, inclusive a mesa da casa, logo depois de eleita, falou sobre a unidade dos 15 vereadores. Alguém até disse, e eu não me lembro qual, que nós agora éramos do PT. Eu disse, olha, eu não sou do PT, né? Mas aí a pessoa explicou, o PT é o partido de Tupã. E todos nós somos do partido de Tupã. Muito bonito. No dia 2, nós fomos convidados pelo presidente da Câmara para uma reunião à noite aqui. E confesso a vocês que fiquei muito contente. Eu sou o vereador mais longevo aqui da casa. Para não usar outro termo, né? Para não dizer o mais velho. Mas, de qualquer forma, nesses anos todos que eu estive aqui, nunca um vereador, um presidente de Câmara, nos convidou no dia seguinte para uma reunião de 15 vereadores. Até conversei com o pessoal da nossa bancada e nós viemos todos. Vamos continuar no discurso de ontem, dia 1º. No entanto, quando nós chegamos aqui, não foi esse o discurso que nós vimos. Nós vimos um discurso do presidente da mesa e do primeiro secretário, e deva-se dizer, a bem da verdade, que o segundo secretário não se manifestou em nenhum momento, mas os outros duas pessoas, membros da mesa, haviam convocado essa reunião para nós discutirmos qual é a mesinha de cada um e qual é a sala que cada um ia ficar, e estabeleceu-se alguns conflitos desnecessários e que seriam votados por nós. Eu, na oportunidade, me recusei a votar qual é a sala que cada vereador ia fazer, porque achava que aquela era uma grande oportunidade de realmente nós termos uma conciliação aqui, um dia de conciliação, uma oportunidade enorme de nós podermos sair, os 15 vereadores aqui, de fato, daquela maneira. E acabou sobrando uma questão que os vereadores resolveram entre eles. Apesar da gente ver algumas pessoas com uma certa ferocidade, querendo que houvesse conflito, que houvesse confronto. Mas os vereadores que estavam aqui no plenário, inteligentemente, eu quero parabenizá-los, das 3 bancadas, resolveram pacificamente e nós não tivemos nenhum problema. Restou, então, a questão das comissões. As comissões da casa, em 1990, eu participei da elaboração do regimento interno. E antes de 1990, as comissões eram um conflito só para você poder montar as comissões. E esses conflitos geravam briga, às vezes até chegava-se às vias dos fatos. Então, por isso, criou-se no regimento interno, naquela oportunidade, meios objetivos, claros, que não permitem interpretações casuísticas. O artigo 56 fala que, na medida do possível, todos os partidos, as bancadas... Nobre colega, seu tempo já se esgotou, mas depois será mais um minuto. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Ninho Fresneda. Como eu sou o próximo vereador inscrito, eu cedo meu tempo total parcial
para que o nobre vereador Amaury Mortágua conclua seu raciocínio. Sendo assim, Vossa Excelência terá até mais 11 minutos. Eu agradeço ao vereador Ninha pela cessão do seu tempo. Não era a minha intenção, no primeiro dia de sessão, estar tocando nesse tipo de assunto. Mas é interessante que se saiba, até porque nós vamos apresentar uma conclusão aqui. E pelo artigo 56, na medida do possível, todos os partidos, todas as bancadas e os blocos têm que estar representados em todas as comissões. Mas como se sabe que isso é impossível, o artigo 57 diz então que a bancada com maior número de vereadores tem preferência nas escolhas dos locais que vão preencher, respeitando, o tanto quanto possível, a representação de todos. Vamos recapitular. A bancada que eu sou líder tem 7 vereadores. A outra bancada tem 5 vereadores. E a outra bancada tem 3 vereadores. Aí, nessa reunião, o presidente da Câmara, nós apresentamos a ele qual era a nossa opinião, do nosso grupo. Ele discordou, disse que não ia fazer isso e ia tentar um parecer jurídico. É interessante que, pelo menos nos meus anos de advocacia, sempre aprendi que o parecer jurídico precede, vem antes, depois vem a decisão. E é interessante citar aqui o Wayne Dyer, que é um guru do pensamento positivo, que ele diz assim: você não consegue crescer e se desenvolver se já sabe as respostas antes de saber as perguntas. Ninguém sabia quais seriam as perguntas, o que é que ia acontecer aqui. Mas, de qualquer forma, nós apresentamos no dia seguinte, não naquele dia, as composições que nós entendíamos que seriam corretas. Quais sejam? A nossa bancada de 7, pelo regimento interno, tinha direito a 4 lugares. A bancada de 5 tinha direito a 3. E a bancada de 3 tinha direito a 2 lugares no conjunto. Porque o regimento interno não fala de comissão por comissão, ele fala do conjunto de comissões, de todos os cargos. Isso foi apresentado. Então, a bancada que tem 5 vereadores, isso ficou fácil, fica com uma em cada uma. E a nossa fica com 2, e a outra bancada com 4 e a outra bancada com 2. E o artigo 57 diz que a preferência de escolha é da bancada maior, que é a nossa, de 7. Sem nenhum sentido, a mesa da Câmara publicou um ato assodadamente e inverteu a ordem das coisas. A bancada de 3 vereadores teve preferência. E a nossa de 7, não. E veio um parecer jurídico para tentar embasar isso. A proporcionalidade, ela é determinada pela Constituição, pelo artigo 32 da Constituição. E as grandes decisões sobre isso estão nos tribunais federais. E os tribunais federais, quando analisam a proporcionalidade, eles analisam a proporcionalidade não é de comissões, é da mesa da Câmara e das comissões. Porque a proporcionalidade também tem que ter na mesa da Câmara. E parece que o parecer jurídico aqui só pegou uma decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo. Não deve ter tido tempo, porque ele tinha que responder uma pergunta que nem tinha sido feita ainda. Para ver o jurídico lá em Brasília. E nós temos julgados e mais julgados que anulam a sessão de eleição da mesa se não for respeitada a representatividade.
e anula também as comissões. Só para que vocês que são leigos e a população que está nos ouvindo possam entender, a Câmara tem 3 cargos: presidente, primeiro secretário e segundo secretário. E mais um cargo de coordenador da televisão. Então tem 4 cargos. E mais as comissões. Muito bem. Nós somos em 7. É a maior bancada. Vou repetir isso. Tem uma bancada de 5 e uma de 3. A bancada de 5 ficou com 2 cargos da mesa: a presidência e a primeira secretaria. A bancada de 3 vereadores, ficou com a segunda secretaria e com a coordenação da televisão. A bancada de 7 ficou com nada. Aí fomos para as comissões. Aí nas comissões, a bancada de 7 teria 4 lugares. A bancada de 3, 2 lugares. E a bancada de 3, que teria 2 lugares, teve direito de escolher os 2 lugares. Então hoje, a bancada que tem 5 vereadores, ela tem 5 cargos: presidente, primeiro secretário e 3 membros nas comissões. A bancada de 3 vereadores tem 4 cargos, um a mais do que o número de vereadores. Ela tem 2 cargos aqui na mesa e 2 nas comissões. É uma alquimia jurídica difícil de ser explicada. Se nós judicializarmos esta questão, a possibilidade de ganho de causa para nós é muito grande. Mas o que estranha é que isso acontecia aqui na casa antes de 1990. São práticas antigas que só levavam ao conflito. E o Einstein diz que é insanidade você continuar fazendo práticas antigas achando que vai ter resultados diferentes. Então a modernidade que se disse hoje aqui na casa, ela é estacionada naquelas estações que eu falei, na estação de 1989 para trás. Então, um cientista chamado Eduardo Punset, que estuda o cérebro humano, disse que o cérebro nosso tem a capacidade de dividir nós e eles. E depois de dividir nós e eles, divide nós do bem e eles do mal. E nesse critério, passaram a dizer que nós somos oposição. Nunca ninguém desse grupo nosso disse que era oposição. No dia 3, nós fomos lá no gabinete do prefeito, o prefeito está aí, junto com o vice, junto com o secretário, e fomos dar o nosso apoio, a nossa disposição em auxiliá-los, naquilo que for possível. Então, mas continuam nos rotulando de oposição. Nós não vamos abrir mão de pensamento divergente de maneira nenhuma, com qualquer rótulo que quiserem dar para nós. Aquilo que nós verificarmos que é correto, nós vamos apoiar. E a gente quer, meu tempo está acabando, a gente quer dizer o seguinte, para toda a população de Tupã: nós não estamos aqui para cultivar conflito, confronto, nós estamos aqui e nem confusão. Nós estamos aqui para um mandato novo, para ajudar a cidade, para melhorar tudo aquilo que for possível.
Então, senhor presidente, nós acabamos de protocolar aqui na casa um documento assinado pelos 7 vereadores da nossa bancada, utilizando o artigo 59 do Regimento Interno, renunciando a qualquer possibilidade de nós sermos nomeados em qualquer cargo das comissões enquanto perdurar esse entendimento. Porque este grupo, quando se formou, foi para a imprensa e disse que era um grupo que não estava atrás de cargos. E continua com esse pensamento. Nós estamos aqui para trabalhar pela população. Nós não estamos aqui procurando cargo nem aqui e nem no executivo. Que a gente já sabe que tem gente procurando cargo. Nós não estamos aqui atrás de cargos. Então, com toda a humildade, sem nenhuma crítica, senhor presidente, nós estamos abrindo mão, renunciando, e essa renúncia é irreversível, a participar, quer seja como efetivo, quer seja como suplente, de qualquer meio das comissões. Deverá, portanto, as outras 2 bancadas preencherem todos os cargos que tem na casa, de uma maneira que... Seu tempo já esgotou, inclusive seu minuto de tolerância, mas essa presidência vai te dar mais 1 minuto. Poderia me dar 1 minuto do vereador Ninha também. Já foi dado lá no tempo. A decisão mais importante hoje é a gente saber se nós vamos viver aqui num universo amigável ou hostil. E nós estamos, com toda a humildade, dando um passo muito importante no cultivo de não ter conflito, no cultivo da paz interior, da tranquilidade para o trabalho, da paciência para vínculos duradouros, para a gente se dedicar à cidade de Tupã. E, para terminar, eu vou dizer aqui, o Charles deve conhecer, um famoso diretor de teatro e cinema, Stanislavski, que dizia: não há papéis pequenos, só atores pequenos. Hoje a gente resolve qual é a viagem que... Solicita ao secretário que chame o próximo vereador inscrito. Vereador Gilberto Neves Cruz. Vossa Excelência terá até 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Walter Moreno, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenário, excelentíssimo prefeito municipal, Ricardo Raimundo, Caiaoque. Que bom, né? Começamos com chave de ouro, com tanto aprendizagem e capacidade da gente aprender, né? Então, a gente se sente aqui bastante agradecido e, na oportunidade, a gente agradece ao cidadão, tupanense, a oportunidade de estarmos aqui representando o povo de Tupã. Tá? Nós fizemos as moções, o Sargento Júnior, como um tupanense, realizando o grande sonho de comandar um tiro de guerra, recebemos de braços abertos, fizemos uma solenidade também lá no tiro de guerra, despedimos também do subtenente Cardoso, que prestou relevantes serviços aqui por 2 anos, né? Um trabalho maravilhoso. Fizemos a moção também para a Folia de Reis, foi feito pela primeira vez lá na paróquia São Pedro Apóstolo, né? Fizemos a indicação também de um redutor de velocidade, que até depois a gente pretende fazer uma campanha de educação no trânsito, né? Porque a gente precisa melhorar o nosso trânsito de Tupã, né? E a estarmos aqui hoje, eu me relembro o tempo quando eu cheguei aqui em Tupã, em 2002, foi o primeiro lugar que eu visitei, foi a Câmara Municipal de Tupã, e saí daqui impressionado. E graças ao cidadão tupaense, a gente pode estar aqui hoje realizando um sonho e aprendendo com os nobres vereadores a oportunidade de estar aqui representando o povo de Tupã. Como todos falaram aqui, eu também abri mão de ser presidente da Câmara, concorrer a primeiro secretário, segundo secretário, coordenador da TV Câmara, por uma coisa que foi falada aqui, pelo bem de Tupã. Pelo bem de Tupã. Muita gente falou assim, mas capitão,
o senhor tem capacidade. Eu não, todos os vereadores aqui têm capacidade de ser. Todos que acompanham, até me lembro, foi a primeira vez aqui, com todas as missões que me foram dadas aqui, o prefeito Ricardo Raimundo me chamou lá para falar com ele no gabinete. Olha, eu queria que você fosse o líder do prefeito na Câmara. Eu falei, caramba, eu sempre fui contra esse cargo. Desculpa aí, o pastor Ruth, né? Mas como eu ficava lá em casa, eu ficava dizendo, meu Deus do céu, eu não quero ser isso. Mas eu fiz uma pergunta para ele. Tudo que você for apresentar na Câmara tem que ser pelo bem de Tupã. Se for contra Tupã, eu serei o primeiro a tirar a pedra, né? E antes de nomear, fiz uma outra pergunta para ele. Eu preciso conversar com todos os vereadores, porque isso aqui não é o Exército Brasileiro, para mim foi durante 35 anos. Agora eu estou numa outra fase, que é o Exército do Cidadão Tupanense. Então eu falei para ele, eu preciso falar com todos os vereadores para saber o que eles pensam, porque eu não gostaria de ficar um documento me indicando como se fosse uma ordem militar de um prefeito dando a ordem para um vereador. Primeiramente que nós não somos subordinados ao prefeito, né? Eu sempre falo o seguinte, que o prefeito não pode me tirar da Câmara, mas nós podemos tirar ele da prefeitura. Então, a gente fez um trabalho de conscientização para que a gente pudesse estar aqui exercendo esse cargo com ética, comprometimento. Até é comum que as pessoas falam assim, o capitão vai quebrar tudo lá na Câmara. Caramba, quem falou isso, pessoal? Eu sou um cara legal. Não, gente boa. Eu só sou o meu problema é o seguinte: é sim ou não. É como o Castilho fala, né, Castilho? É papo reto. E quando for por bem da comunidade, nós vamos estar juntos. Se for contra a comunidade, nós vamos conversar, negociar, conversar. Primeira pessoa que eu fui falar quando o prefeito me chamou foi o pastor Rude, né? Porque eu acompanhei ele, que foi o líder do prefeito da gestão passada. E eu acho que a gente aprende com as pessoas. E foi falado tanto de união, pois agora nós temos a oportunidade de fundar um novo partido aqui em Tupã, né? PT, não é isso? Partido de Tupã, não é isso? Pegou a oportunidade de uma nova sigla, de nós apararmos as arestas, afinal de contas, eu sempre falei o seguinte, sabe? Sempre acompanhei a Câmara aqui e sempre vi brigas, xingamentos. Depois o cara vai bater nas costas lá. Falei, peraí, cara, se você brigou comigo aqui, você não pode ser meu amigo lá fora, né? Eu não sou ator de televisão para vir aqui fingir que sou teu inimigo, né? Eu acho que nós estamos aqui para representar o povo de Tupã. Primeira coisa que nós temos que ter é um diálogo, é uma conversa. Nesse tempo aí, muita gente se assustou até com o meu comportamento. Eu ficava em casa e falava para minha esposa, Margarete, o pessoal está pensando que eu sou bicho. Pessoal, eu sou um cidadão como vocês, com os mesmos objetivos. Escolhi morar em Tupã, porque eu amo essa cidade. E nós estamos aqui para fazer o que for melhor por Tupã. Para isso, precisamos do apoio de todos os vereadores, porque o vereador aqui, ele não representa o nome dele, ele representa a comunidade de Tupã. Sabe? Então, eu acho que essa oportunidade que foi me dada como líder do prefeito na Câmara, para mim é indiferente. Chegar na manhã o Ricardo, o nosso prefeito, olha, você não é mais, tranquilo, eu fui eleito para trabalhar pelo povo de Tupã. Em nenhum momento, quando eu fui candidato, eu cheguei lá, olha, me vote em mim que eu vou ser o líder do prefeito na Câmara. Vote que eu quero ser o vereador de Tupã. E nós estamos como líder do prefeito da Câmara por uma escolha do partido, que até o Ricardo, que me conhece um pouco, falou assim, não, eu vou te colocar porque você evoluiu. Isso é bom, né? Evoluiu para bem. Até seguindo aqui os ensinamentos do nosso amigo Amaury Mortágua, da qual conheço há muito tempo. Então, eu acho que nós estamos aqui numa oportunidade única de estar aqui pelo povo de Tupã. Esses imbróglios aqui é natural, faz parte da democracia. O que não pode é prejudicar o cidadão de Tupã. Tá? Então, eu só gostaria de agradecer mais uma vez ao cidadão e à cidadã de Tupã. Agradecer aí a acolhida dos vereadores que nos receberam de uma maneira muito amiga. Doutora Thelma, também, que já conheci desde que eu cheguei aqui. Transmita aí que for possível para ajudar na enfermidade, se não me engano, a sua mãe. Estamos à disposição como cristão de apoiar. O nosso trabalho aqui é fazer um trabalho voltado para o bem de Tupã. Isso aí precisa o vereador estar presente, participativo, ter humildade, ter simplicidade, ter calma,
controlar os seus eus, controlar os seus instintos, controlar isso aí. Nesses 30 dias aqui foi um período muito bom, porque eu até cheguei em casa, Margarete, eu estou bem, eu estou me sentindo bem como eu estou me sentindo agora. Mas isso aqui, pessoal, por que eu falo isso? Porque no Exército você tem que dar ordem. Aqui não tem ordem. Aqui existe conversas, diálogo, negociação, o entendimento. A única coisa que acho que a gente não pode deixar, eu acho que o povo de Tupã deu um exemplo do que é da Câmara Municipal. Tem 10 vereadores novos. Não precisou de regime militar, não precisou de nada. O povo de Tupã acompanha o trabalho dos vereadores. Então o capitão Neves aqui não vai bater em ninguém. Quem vai bater no vereador aqui é o cidadão daqui a 4 anos que não vai votar no cara porque ele não fez aquilo que ele tem que fazer pela nossa cidade. Eu encaro dessa maneira. Então eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos. É um prazer enorme estar aqui, é uma satisfação enorme estar aqui. Estamos à disposição para aquilo que for possível fazer pela nossa comunidade. Nós passamos aí 2 semanas aí conversando com o prefeito, com o vice-prefeito, visitando, procurando todos os argumentos para que essa nova legislatura faça uma coisa que as outras não fizeram. Tinha muitas briguinhas. Nós temos que brigar não. Nós só temos que brigar por um objetivo, pelo bem de Tupã. Tá bom? Muito obrigado e espero contar com o apoio de vocês. Fiquem com Deus.